Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Perguntando Teologia. Hoje estamos aqui com o Tiago, ele que é teólogo e professor de ensino bíblico. Tudo bem, Tiago? Como vai? Tudo bem, Marcelo. Estamos bem e prontos para mais uma pergunta. Muito bem, vamos para a nossa pergunta. E essa pergunta de hoje é bem interessante. Por que Jesus parecia insensível com algumas pessoas? Vemos em Lucas, capítulo 9, de 57 a 62, o caso de 3 pessoas que queriam seguir ele. Mas ele não as deixa nem mesmo se despedir de seus familiares. Isso mostra insensibilidade da parte de Jesus? Esse texto é interessante, Marcelo, porque a gente consegue perceber nele o porquê que a gente tem que estudar. Quando a gente fala da palavra de Deus, ela sendo acessível a todas as pessoas, e de fato ela é, né? A Reforma Protestante tem nos ajudado até aqui nisso, mas a gente precisa entender que isso não significa que a gente não deve estudar, até porque é o estudo da palavra de Deus que vai nos ajudar a entender algumas coisas, como por exemplo, os costumes da época de Jesus, as palavras que eram usadas naquele tempo, as expressões e a cultura como um todo, porque querendo ou não, por mais que nós tenhamos a Bíblia aqui, né, tão perto e presente nos nossos lares, nas nossas casas, nós temos diversas distâncias que nos separam do texto original. Esse texto ele é importante para mostrar as barreiras de expressões e culturais que existem às vezes entre a gente e os acontecimentos originais. Então a gente vai perceber, por exemplo, aqui que se trata de situações que eles viviam, de questões que eles estavam acostumados e que qualquer pessoa que estava vendo essas situações entenderia perfeitamente o que Jesus estava dizendo, e elas não teriam essa sensação que nós temos de um Jesus sendo grosso ou sendo indelicado ou insensível para com pessoas que queriam seguir. Qualquer pessoa ali entenderia. Como a gente comparar com uma piada interna, por exemplo, né? Nós entendemos quando você faz parte daquele contexto da piada, você entende. Quem tá de fora precisa de uma explicação. E quando se trata de texto bíblico, nós somos as pessoas de fora porque nós estamos bem afastados por todas essas barreiras que eu citei aqui. Então, por isso que é importante a gente entender que não é insensibilidade da parte de Jesus. O que existe é a necessidade da gente conhecer melhor essa diferença cultural, idiomática que nós temos para com o texto original. E aqui a gente pode olhar, e aqui acho que vale a pena a gente olhar para esse texto com calma, Marcelo, para entender justamente esses 3 casos aqui, o que está acontecendo em cada um deles. Vamos lá então para o texto? Vamos. Então eu vou ler aqui 57 ao 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Pois é, olha só que interessante. Alguém se aproxima de Jesus e se oferece para segui-lo. E se oferece de modo bem contundente. Olha, Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. Lembra que o jovem rico? Lembra também aquela afirmação de Pedro falando, não, o que fizerem contigo, eu estarei contigo e tal. E esse homem se aproxima de Jesus e se oferece para seguir, né, com determinação. E Jesus dá uma resposta que a gente nem entende, né? O que Jesus fala de raposa, de ninho, né, de travesseiro, de repousar a cabeça? E a gente fica, não entendi o que aconteceu aqui na conversa, né? Bom, o que acontece? Raposas, que nós temos na resposta de Jesus aqui, um termo que eles usavam para se referir aos Herodes. Quem eram os Herodes? Eram os governantes naquele tempo, que na verdade não governavam coisa nenhuma, eles eram fantoches do imperador romano. Então os Herodes, eles eram uma família que eles eram vistos como, olha, eles são governadores, mas na verdade não são eles que mandam. Culturalmente, na sociedade, se chamavam eles de raposa, justamente porque a raposa ela tem esse aspecto de você olhar, não saber se é um cachorro ou se não é, você tem que chegar perto para saber, né, se é uma raposa, se é um cachorro. E os Herodes são assim. Os Herodes eles vão mudando de acordo com o que precisam agradar o povo, agradar Roma. Eles vão mudando as suas definições, né, de decisões e tudo mais. Nas ruas de Jerusalém, eles eram chamados de raposas. A gente tem Jesus em um outro texto, né, falando, vá dizer para aquela raposa, né, quando ele fala pro Herodes, né, ele manda lá a mensagem para Herodes. E quem são as aves do céu? As aves do céu era o termo que eles usavam para se referir justamente ao império. Aquela ideia de alguém que está em cima, está sobrevoando e que vem e que rouba, né, as sementes, rouba as coisas. Era assim que eles viam os romanos dentro do povo de Israel. A gente observa que pela resposta de Jesus, esse jovem que se oferece, ele tem motivações políticas para seguir Jesus. Então Jesus está falando, olha, os Herodes têm o seu lugar, os romanos têm o seu lugar, mas quem vem me seguir tem
tem que abandonar essas pretensões, porque o Filho do Homem não está comprometido nem com os planos dos Herodes, nem com os planos dos romanos, do imperador. O Filho do Homem, ele tem uma outra função, uma outra missão. Então a gente percebe aqui que em uma afirmação que posta que aparentemente não tem nada a ver, Jesus está identificando quais são as motivações daquele homem e mostrando para ele, olha, seguir-me é você deixar de lado as suas motivações políticas. Uma mensagem tremendamente atual pra gente, né? Tô seguindo Jesus ou eu tô seguindo as pretensões políticas que eu espero que Jesus cumpra? Vale aqui a reflexão. Mas percebe que a gente só vai entender isso quando a gente estuda, porque daí a gente vai saber justamente esse significado de raposas e de aves do céu que o primeiro candidato aqui a seguir Jesus apresenta pra gente. Então vamos dar continuidade aqui nos versículos 59 a 60. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Então, a gente tem mais uma vez aqui nesse segundo candidato um exemplo dessas barreiras, né, culturais, idiomáticas de expressão. Aqui muda um pouco porque esse jovem não se oferece, esse homem, né, não se oferece, mas Jesus é quem o chama, né? Jesus fala, passa por ele e fala, siga-me. Como foi com Mateus, por exemplo, como foi com tantos dos outros discípulos. E esse homem responde aparentemente sim, né? Fala, ó, ok, deixa eu só sepultar o meu pai. E aqui parece cruel demais, né? Porque Jesus não deixa, né? Jesus fala, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e proclama o reino dos céus. Então, foi Jesus que chamou e parece que o rapaz só quer sepultar o pai dele, né? Poxa, ele acabou de perder o pai, né? Acabou de ficar órfão e Jesus não deixa nem ele sepultar o pai. Nada disso, nada disso. A expressão sepultar meu pai é uma expressão que eles usavam para expressar a responsabilidade que um filho tinha ou que entendia ter para com os seus pais de cuidar dos seus pais. Então, quando ele está dizendo aqui, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, não é o caso de que o pai dele acabou de morrer e que ele está preocupado ali com os interesses, né, funerários do pai, até porque uma série de complicações a respeito do luto envolveria que esse jovem nem estaria ali, enfim, não seria mesmo o caso, mas era uma expressão que eles usam para o sentido de que, olha, deixa-me primeiro cuidar do meu pai até que o meu pai morra e aí, por fim, sepultando eu possa te seguir. Então não é o caso de que esse jovem aqui acabou de perder o pai dele, mas é o caso de que ele está dizendo para Jesus que ele vai atender o pedido, mas primeiro ele quer cumprir a responsabilidade que ele entende ter com a família dele. E a resposta de Jesus mostra, olha, para ser meu seguidor, você não tem essa possibilidade de colocar como prioridade a sua responsabilidade social e depois que você cumprir isso, você me seguir. Jesus não é alguém que se contenta com o depois, com o resto, com a sobra, não é? Não, você tem que deixar que pessoas envolvidas com hábitos sociais resolvam essas coisas. Deixem os mortos sepultar os seus mortos, mas você vá e proclame o reino de Deus. A mensagem aqui é de urgência, a mensagem aqui é de isso precisa ser feito agora. Não há possibilidade de você postergar falando, bom, deixa primeiro eu cumprir meus outros planos para depois eu seguir. Muito bom. E agora, próximos versículos 61 e 62. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Versículo famoso, né, e belo também para falar pra gente sobre o compromisso que a gente tem que ter com o reino de Deus. Jesus quase conta uma parábola aqui, né, falando, olha, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Na verdade, o arado era aquele instrumento, né, agrícola que eles usavam para abrir ali uma fenda no solo e aquilo ali, um animal vai puxando na frente e você vai atrás meio que conduzindo. E quando você desviava o seu olhar daquilo que você estava fazendo, um simples olhar para trás, né, ele teria o efeito aqui que a gente costuma experimentar quando você está dirigindo e você olha para o banco de trás para conversar ou para fazer alguma coisa, pegar alguma coisa no banco de trás e você jura que você está se mantendo reto, mas quando você olha para frente você já comeu a faixa, né? Essa é a ideia de Jesus aqui. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se fizer isso não é apto para o reino de Deus. Mais uma vez é um jovem que se oferece, né? Um jovem, um homem que se oferece para seguir a Jesus e ele só coloca uma condição. Ele fala, Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero primeiro voltar e me despedir da minha família. E a gente pode lembrar aqui do que aconteceu com Elias e Eliseu, porque Eliseu ele estava fazendo exatamente essa prática de cultivar um campo, e aí Elias passa, joga o manto sobre ele, e isso significa o convite de Elias para que ele seja seu seguidor, e ele fala assim, olha, eu vou ser seu discípulo, Elias, tô dentro, mas eu vou primeiro me despedir aqui da minha família,
família e tal, né? E acontece um churrasco ali. Ele pega, mata os bois, usa a madeira para fazer uma lenha ali, uma fogueira, e aquilo ali é a despedida dele, né? Então, Jesus claramente com essa resposta, ele está indicando esse texto de Elias e Eliseu. Mas por que o jovem não pode voltar e se despedir da sua família, né? Não tem tempo nem para dar um tchau para a família? Mais uma vez, não é questão de sensibilidade de Jesus, é questão do significado do termo. Despedir-se da família aqui não significa falar tchau para a família, mas significa pedir autorização da família. Isso é dentro do contexto oriental uma situação muito forte, a gente percebe isso entre eles até hoje, a ideia de que mesmo alguém crescido, né, que já está independente, tem lá a sua esposa, seus filhos, ele ainda pede permissão para os pais. E o que esse rapaz está falando na verdade para Jesus eu vou te seguir, mas eu quero a aprovação da minha família, eu quero apresentar a situação diante da minha família, ouvir aquilo que eles têm a dizer. E Jesus coloca mais uma vez aqui a questão, não agora da urgência de tempo, como foi com o candidato anterior, mas a questão da urgência de autoridade, né? De dizer, olha, não, se você quer ser meu discípulo, se você quer ser meu seguidor, isso tem que estar acima, inclusive, da sua própria família. Jesus vai deixar claro isso em outro momento, né? Quando fala, olha, qualquer que ama pai, mãe, esposa, filhos mais do que a mim, ele na verdade não está pronto para ser meu discípulo. Então o que Jesus está colocando para esse jovem não existe essa possibilidade. Se você precisa pedir autorização para sua família, então a sua família está acima de mim como autoridade, mas se você que de fato quer colocar a mão no arado, quer trabalhar, se você de fato quer me servir, então você tem que ter isso como prioridade, como autoridade maior na sua vida. Então percebe, os 3 casos aqui não se tratam de indelicadeza ou de insensibilidade de Jesus, mas se trata justamente de Jesus explicar qual era o custo que estava envolvido, que aquelas pessoas precisariam considerar antes de segui-lo e antes de se tornarem seus discípulos. Bom, vamos encerrando por aqui o nosso episódio. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão conosco, acompanhando, e nos mandem perguntas no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E é isso, e até a próxima, pessoal.